Gente, tá tipo assim, muito frio. 9 graus. Mas enfim, queria comentar com vocês que eu terminei o livro da Rita Lee, finalmente. Eu acho que eu tava numa ressaca literária, eu não tava conseguindo ler direito, não sei. Pensa, eu fiquei 2 meses nesse livro aqui, muito tempo, tá? Teve dias que eu não li nada, né, obviamente. Aí ontem eu falei, não, eu vou terminar. Aí eu li 100 páginas. E deu tudo certo. Aí terminei. Eu tinha gostado muito, assim, é um fluxo diferente do que eu tava acostumada de biografia, sabe? A Rita, ela conta tudo em mini capítulos. E ela vai e volta na vida dela um pouco, sabe? Então, nem sempre é uma coisa 100% cronológica, eu diria. Tipo, tem uma cronologia, mas ela fica meio espaçada. Aí tem umas fotos também de algumas épocas importantes da vida dela. Eu achei bem legal poder conhecer os bastidores de algumas músicas que eu gosto e qual foi a relação dela com essas obras, sabe? Muito doido. Tipo, o quanto de coisa que ela já fez, sabe? Ah, e aqui também tem outras coisas, o look da capa do nosso perfume. Então foi bem interessante poder ver os bastidores de algumas coisas, assim. E ver como ela era uma pessoa tão energizante. E também ela passou por muita coisa, né, gente? Então, eu amo essa foto aqui, amo que tá escrito assim. Não lembro onde estava, mas parecia estar feliz. E fala muito sobre a relação dela com o Roberto também, né? Roberto de Carvalho, que foi um grande amor da vida dela a vida inteira. Aqui tem mais algumas fotos também. Tem muitas fotos aqui, eu gostei disso. Gostei que tem esses registros, assim. E tem o fantasma da memória. Não é bem assim que chama, mas é como se fosse. Que dá uma relembrada na Rita, tipo, uma reforçada em algumas coisas que ela acaba esquecendo ou não falando. E depois a gente descobre que é um jornalista. Tem até uma parte aqui que tá censurada, que ela disse que ainda não poderia falar. Então, não sei se isso vai vir na outra autobiografia, que é um outro livro que eu comprei dela, que foi que é a sequência desse aqui, né? Como se fosse. Que saiu depois da morte dela, mas ela tinha escrito e queria que saísse depois da morte dela mesmo. Aí eu não sei se eu vou ir pra ele logo ou se eu vou ler outra coisa no momento. Tô pensando. 5 estrelas, tá? Muito bom. Eu que tava numa ressaca literária, acho, e não tava difícil de me engrenar no livro. Mas a história é muito boa, né? E a Rita Lee é um ícone, eu amo muitas músicas dela, então fez sentido. Aí eu acho que eu vou ler Daisy Jones and the Six, na verdade. Uma série que a série eu amei, né? Então queria ler o livro pra ver, conhecer um pouco mais de onde veio, sabe? Espero que eu goste. E é isso. Aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cabeção aqui, Paulo. Parece o Afonso. Cansou de fazer nada, pô. Ai, meu Deus do céu. Eu vi nas redes, ultimamente, alguns ilustradores fazendo esse processo com marcadores, que é o seguinte, né? Consiste a gente faz um esboço, depois a gente preenche com uma cor só. No caso ali eu tô usando o azul, né? Mas aí a gente pode usar várias cores, né? Não é uma regra. Preenchendo toda a imagem com ele, para depois começar a fazer a trazer as outras cores, né? No caso, a cor da pele, o blush, o cabelo, enfim. Começar a construir as camadas em cima dessa camada de cor anterior, né? E não partir direto do branco, como a gente faz geralmente. Vou confessar que foi um desafio, viu? Porque não é uma forma que eu tô acostumada. Geralmente eu começo já fazendo a pele. Por último, eu faço o cabelo e ali eu vou fazendo depois eu faço o fundo, né? Então, fazer o contrário meio que foi difícil, eu diria. Porque tem alguns detalhes que a gente tem que se atentar, principalmente para não perder os traços que a gente quer manter, né? Tipo, pra gente não perder onde fica o olho, não perder onde fica o nariz, não perder onde fica a boca, essas coisas, né? O básico do desenho pra gente não precisar refazer depois. Foi um pouco que eu sofri. Então, tipo, eu fiz ali com o marcador e tal, chegou uma hora que eu já não sabia o que era o quê. Então, eu já ia com um lápis pra delimitar. Porque eu também vi que nessa técnica, claro, a pessoa pode usar também, não é uma regra. Mas geralmente eles estavam usando para contorno e para reforço dos traços
o próprio lápis de cor e não uma caneta preta, por exemplo, sabe? Então, eu curti bem esse resultado. O que eu vim trazendo, então? Depois que eu fiz as cores, eu trouxe o lápis para reforçar esses traços, né? Então, eu usei o lápis azul, já que eu tava numa forma azul, quis deixar tudo meio monocromático. E fiz os traços também com lápis azul. Esse lápis que eu tô usando é o da Faber-Castell, é o Super Soft, se eu não me engano. E ele é bem bom, eu gostei, acho que eu gostei mais dele do que o do normal, aquele. Claro, são linhas escolares, tá, gente? Eu não tenho problema em usar a linha escolar. Inclusive, acho até melhor, porque o preço é mais acessível, né? Claro, ao mesmo dia tem uma linha mais profissional. Mas, por enquanto, o que tá me satisfazendo é o Super Soft. Eu acho que ele tem uma boa pigmentação, porque o Duo, ele não peca tanto em pigmentação, eu diria. Mas eu gosto mais dele para fazer traços que eu não precise pintar depois e que eu precise que o lápis apareça, por exemplo. Porque o Duo, ele não é tão pigmentado, né? Porque ele é uma linha um pouco mais escolar, mais do que o Super Soft. Então, ele acaba não tendo uma pigmentação tão alta quanto os outros da linha da Faber, né? Por exemplo, a gente tem uma linha um pouco mais profissional, que a pigmentação é bem maior, porque ela é feita com óleo, né? Então, o processo é feito diferente, então o final fica diferente também. Mas voltando, aí eu quis fazer cada retrato com uma cor diferente, né? Então, fiz um retrato azul, fiz um retrato roxo, fiz um retrato com tons de amarelo e fiz um retrato com tons de rosa. Mais ou menos isso. Foi onde eu usei as cores atrás, né? Então, ali eu comecei usando um roxinho. Particularmente, esse desenho que eu tô fazendo agora foi meu preferido. Acho que eu consegui trazer bem a estética que eu queria e ficou muito legal. Porque eu tô tentando trazer um pouquinho de realismo ali, bem pouquinho, né, gente? Porque eu sei que não ficou. Mas uma maneira mais soft ali de trabalhar essa parte, mesclando o marcador com lápis de cor, que é uma coisa que é um pouquinho difícil. Eu senti essa dificuldade, né? Mas você pode talvez não ter sentido, mas eu senti. Então, esse foi, acho que o retrato que eu mais consegui fazer isso de uma forma fluida e que ficou mais ou menos na expectativa que eu tinha, sabe? Claro, gente, deu muito trabalho, assim, sendo muito sincera. Muito tempo eu fiquei estudando ali como é que eu ia fazer, testando. E, tipo assim, depois que tu começa com o marcador, não tem o que fazer, né? Porque ele não se apaga ele, né? Tu consegue apagar o lápis e tal. Mas o marcador em si, você não consegue apagar. Então, depois que tu começa, tu acaba tendo que seguir o fluxo, né? Se não deu certo, a gente vai tentando. Mas se deu, melhor ainda, né? Então, nesse, acho que foi onde eu mais consegui ver evolução ali, sabe? No que eu tava trazendo de ideia. Não que o de cima tenha ficado ruim, mas eu acho que eu não consegui mesclar tanto o lápis com o marcador. E já nesse de baixo foi que eu consegui. Eu dei uma acelerada no vídeo, porque eu fiz 4 retratos e eu fiz em dias diferentes. Então, demorou muito, assim. Teve um retrato que eu demorei 40 minutos, né? No mínimo, pra fazer. Então, a gente tem que acelerar, porque senão o meu vídeo vai ficar com 1 hora e quem que vai assistir, né? Mas, vamos seguindo.
nesse desenho também, eu saí um pouquinho da minha zona de conforto, porque eu já desenhei com laranja algumas vezes na vida, mas acho que laranja e amarelo são cores um pouco difíceis pra mim, assim, nesse sentido de base, sabe? Então eu quis trazer eles com esse intuito mesmo. E essa imagem de referência tinha bastante luz e sombra bem definidas, assim. Então eu marquei bem essas sombras e eu fiquei, depois de um momento, eu fiquei tipo, acho que tá dando tudo errado. Mas eu fui seguindo, porque, né, Deus no comando. E no fim ficou um efeito legal, assim, só que eu tive que ficar um pouco com uma ideia disruptiva na cabeça pra mim não achar que tava tudo perdido. Principalmente ali quando eu adicionei o blush, eu acho que eu manchei demais. Mas enfim, eu tive que ir trabalhando isso depois, sabe? Tipo, fui entendendo o que fazia sentido ou não ali na pintura e tentando corrigir o que eu tinha de expectativa, principalmente, né? Não sei se eu já falei, porque eu tô meio esquecida. E eu não vi o último vídeo, não lembro, antes de editar esse. Se eu já falei que eu botei uma mesa nova aqui na minha casa. Acho que eu postei isso no Shorts. Coloquei uma mesa nova ali aqui na sala, então eu tô desenhando dela nesse momento. Aí, né? Pra trazer mais conforto mesmo, pra mim poder, se eu quiser botar uma coisa na TV e ficar acompanhando. Também pra mesa do jantar, né? Ficar mais confortável, era uma opção que eu queria ter, porque tava um pouco desconfortável com o tamanho da mesa que eu tenho, porque era muito pequena, sabe? E essa mesa maior, então eu consigo deixar bastante coisa nela. Aí eu já deixo meu iPad, meu computador pra trabalhar na semana. Meu diário pra escrevendo. Inclusive faz uns dias que eu não escrevo, tem que dar uma compilada ali no diário. Mas enfim. E voltando ao desenho, né? Já comecei a tagarelar horrores e não falando do desenho. Eu quis trazer ele bem como estava na foto de referência, além das luzes. A cor de cabelo do menino era laranja, era um ruivo bem bonito, bem alaranjado. E ele estava bem direto contra o sol, assim, então realmente dava para ver bem a parte da sombra do rosto dele ali e a parte do nariz, que estava bem em evidência, assim, essa parte esse contraponto da luz, sabe, com o sol. E o Apollo brincando com a cola ali na ponta foi muito engraçado. Lembrei disso agora, quando eu tava vendo. Mas é isso. Apesar de não estar na minha zona de conforto ali, eu acho que eu me virei bem. Chegou uma hora que eu achei que tava dando tudo errado, até porque eu tinha gostado tanto do desenho anterior que eu achei que eu tava indo no caminho. Então, nesse eu dei uma esbarrada, assim, porque não ficou tão parecido com o outro na parte de mescla de matéria-prima mesmo, né? A mescla do lápis com o marcador. Mas aí também eu entreguei, né? E é isso, porque é estudo. E às vezes não vai ficar como a gente quer e tá tudo bem. A gente tem que se apegar ao processo e não só ao final. Eu gostei de fazer todos eles, então, pra mim, acho que foi o mais significativo, sabe? Tudo bem, eu talvez não tenha conseguido atingir 100% o objetivo que eu queria em alguns. Mas é aprendizado, né? Eu faço isso pra poder aprender mais e pra melhorar as minhas artes, enfim. A gente tem que desprender um pouco dessa ideia de perfeição.
E ficou assim o resultado, pessoal. No final das contas, eu gostei muito, tá? Tenho minhas críticas aqui ou acolá, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo. Beijos e tchau, tchau.